Meu casamento sempre foi um sonho aguardado com muita ansiedade. Desde criança, eu imaginei como seria esse momento: as roupas, o vestido, o altar decorado com flores e as pessoas especiais ao meu lado. Quando finalmente chegou o dia, sabia que seria um dos momentos mais felizes da minha vida. No entanto, o que deveria ser uma celebração de amor se transformou em um pesadelo que ninguém poderia prever. Minha irmã Larissa, sempre tão central em minha vida e, por vezes, dominadora, não aceitou bem minha escolha para madrinha. Desde o começo, eu sabia que ela poderia ficar magoada por não ter sido escolhida, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de transformar esse desconforto em algo tão agressivo. Ela sempre se destacou por querer ser o centro das atenções, fossem festas de família, eventos sociais ou mesmo entre amigos. Ser a protagonista da história era algo que ela valorizava, e minha decisão de colocar minha melhor amiga Joyce ao meu lado, em vez dela, foi algo que ela não conseguiu processar. O clima ficou pesado na nossa casa. Quando revelei minha escolha, ela tentou esconder seu desconforto, mas os olhos dela não mentiam. "Você realmente escolheu a Joyce em vez de mim?" ela perguntou com a voz seca e fria, como se a pergunta fosse uma acusação. Tentei entender o sentimento dela, tentei colocar em palavras o quanto ela era importante para mim, mas isso parecia apenas aumentar sua frustração. "Acho que você não me vê como sua irmã de verdade, se não me escolheu. Afinal, ela nunca foi mais do que uma amiga, Ana." As palavras de Larissa ficaram ecoando em minha cabeça por dias. Apesar das tentativas de minha parte de justificar a escolha, explicando que a amizade de Joyce era algo único, Larissa não parecia disposta a entender. Para ela, a ausência no altar significava mais do que uma simples escolha, era uma humilhação pessoal. Minha mãe, que percebia o crescente distanciamento entre nós, tentava interceder, mas Larissa ignorava com uma rapidez que só ela sabia demonstrar. A tensão aumentava a cada dia que passava. No início, pensei que ela superaria. Afinal, era apenas uma madrinha, e Larissa tinha muitas outras qualidades que a tornavam uma pessoa importante em minha vida. Mas à medida que o grande dia se aproximava, meu coração apertava. Era como se eu estivesse prestes a viver o momento mais feliz da minha vida, mas com uma sombra que pairava sobre tudo, sem eu saber exatamente o que aconteceria. O casamento chegou, e, de forma surpreendente, Larissa apareceu pontualmente, mas com um vestido que, embora bonito, parecia uma tentativa de competir com o brilho da minha cerimônia. A presença dela, ao invés de ser uma adição à felicidade do dia, apenas alimentou a tensão no ar. Eu fazia o possível para não deixar que isso me afetasse, mas seus gestos e olhares a cada foto tirada ou a cada palavra dita eram inconfundíveis. Durante a cerimônia, Larissa foi cordial, mas o gelo em sua expressão era palpável. Quando chegou o momento das fotos, seu comportamento foi mais evidente. Ela se posicionou de forma estratégica, quase se esquivando de todos os momentos que a envolviam. Ela era parte do cenário, mas ao mesmo tempo estava em um mundo à parte, distante, se recusando a ser genuinamente feliz por mim. Quando olhei para minha amiga Joyce, que estava ao meu lado no altar, um alívio tomou conta de mim. Ao contrário de Larissa, Joyce estava genuinamente feliz, torcendo por mim, compartilhando da alegria do momento. Mas, na mesma hora, percebi que Larissa, ao olhar para nós, não via aquilo como celebração, mas como uma perda irreparável. Sua raiva não era só pela escolha de Joyce, mas pela sensação de não ser mais a prioridade em minha vida. Mas, de alguma forma, no fundo, eu acreditava que, depois da festa, a tensão fosse se dissipar. Que Larissa entenderia que minha escolha não significava que ela não fosse importante para mim. Porém, mal sabia eu que o verdadeiro golpe ainda estava por vir. No dia seguinte, ao abrir as fotos tiradas no casamento, encontrei algo que me fez perder o fôlego. O álbum de casamento estava faltando algumas imagens cruciais. O dia seguinte ao casamento deveria ser de pura alegria. Acordei ao lado de meu marido, revivendo os momentos mágicos da noite anterior. A música, os votos, os olhares emocionados dos convidados. Tudo parecia perfeito em minha memória. No entanto, ao começar a organizar os detalhes para preservar as lembranças, notei algo estranho. O álbum de fotos que havíamos tirado durante a cerimônia estava incompleto. A princípio,
Pensei que fosse um erro de organização ou um lapso da equipe de fotografia. Quando abri a pasta digital para revisar, percebi que faltavam imagens essenciais. Joyce colocando a aliança em minha mão, minha entrada ao lado de meu pai, e até mesmo algumas fotos com a família. Aquilo me deixou inquieta. Liguei imediatamente para o fotógrafo, e ele garantiu que havia tirado todas as fotos e entregado tudo em ordem. Isso acendeu um alerta. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Como poderiam as fotos desaparecer? E por quê? Não demorou muito para que uma lembrança desconfortável viesse à tona. Larissa, na mesa de bolo, se comportando de maneira estranha. Eu a vi saindo da festa com pressa em um momento da noite, mas não dei muita atenção na hora. A ideia de que ela pudesse ter algo a ver com o desaparecimento das fotos parecia absurda. Porém, quando questionei minha mãe casualmente sobre Larissa, sua resposta hesitante despertou ainda mais suspeitas. Larissa saiu um pouco mais cedo porque não estava se sentindo bem, disse minha mãe, tentando evitar meu olhar. Seu tom era evasivo, como se não quisesse entrar em detalhes. Algo estava sendo escondido, mas o quê? No mesmo dia, fui à casa de Larissa. Meu coração batia acelerado enquanto eu dirigia, imaginando como abordar o assunto. Ao chegar, encontrei-a no sofá, com uma expressão de falsa serenidade que eu conhecia muito bem. Perguntei diretamente: Larissa, você sabe de alguma coisa sobre as fotos que desapareceram do casamento? Ela pareceu surpresa, mas não o suficiente para convencer. Fotos? Que fotos, Ana? Acho que você está exagerando, respondeu ela, com aquele tom passivo-agressivo que sempre usava para me desestabilizar. Porém, quando percebi sua mão tremendo levemente ao segurar a xícara de café, soube que estava no caminho certo. Larissa, por favor, me diga a verdade. Se você sabe de algo, eu preciso saber, insisti, tentando manter a calma. Ela bufou, largou a xícara e, finalmente, explodiu. Sim, fui eu. Rasguei algumas fotos. E sabe por quê? Porque você me humilhou, Ana. Não me escolher como madrinha foi um tapa na cara. Você me colocou de escanteio no dia mais importante da sua vida, então quis fazer você sentir o que eu senti. A confissão me atingiu como um soco no estômago. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Minha própria irmã havia destruído memórias do meu casamento por pura vingança. A mágoa transbordava em suas palavras, mas, para mim, tudo soava como uma justificativa egoísta e cruel. Você não tinha esse direito, Larissa, gritei, incapaz de controlar minha frustração. Essas fotos não eram só minhas. Eram da nossa família, do nosso momento. Como você pôde ser tão mesquinha? Ela apenas deu de ombros, como se não se importasse com a gravidade do que havia feito. Eu só devolvi o que recebi, disse friamente. Suas palavras me fizeram perceber o quão profundo era o ressentimento que ela guardava. Saí de lá tremendo, segurando as lágrimas. Quando contei ao meu marido o que havia acontecido, ele ficou indignado. Ela ultrapassou todos os limites, Ana. Você precisa enfrentá-la e exigir uma reparação. Ela não pode sair impune disso, disse ele, tentando me consolar enquanto me abraçava. A dor de perder essas memórias doeu mais do que eu esperava. Porém, dentro de mim, começou a crescer algo mais forte, a determinação de lidar com Larissa de uma vez por todas. Sabia que ela não aprenderia nada se eu simplesmente deixasse passar. Ela precisava entender que seus atos tinham consequências. Foi então que tomei uma decisão. Se Larissa queria brincar de destruir memórias, eu a obrigaria a enfrentar suas ações. E mais do que isso, ela precisaria reparar o que fez, mesmo que isso significasse confrontar toda a família. No dia seguinte, acordei ainda sentindo o peso da traição de Larissa. O que deveria ter sido um momento mágico em minha vida havia sido transformado em um campo de batalha emocional. Ainda assim, decidi que não ficaria paralisada. Meu casamento era um marco que eu nunca permitiria que fosse apagado pelas mágoas de alguém. Convoquei uma reunião familiar na casa dos meus pais. Liguei para Larissa e a informei, sem rodeios, que ela precisava estar presente. Minha voz estava firme, e ela percebeu que eu não estava disposta a aceitar desculpas vazias.
Se você não aparecer, Larissa, vou expor tudo para a família do jeito que for, eu disse. Ela hesitou, mas concordou. Quando todos estavam reunidos, a tensão na sala era palpável. Meu pai, com sua paciência característica, parecia desconfortável, enquanto minha mãe lançava olhares nervosos entre mim e Larissa, que estava sentada com os braços cruzados, como uma criança desafiadora. Comecei explicando o que havia descoberto. Minha voz tremia levemente, mas eu me recusei a ceder às emoções naquele momento. Expliquei sobre as fotos rasgadas, o comportamento de Larissa no casamento e, finalmente, sua confissão. Larissa, você destruiu um pedaço das memórias mais importantes da minha vida porque se sentiu magoada por não ser madrinha. Isso é inaceitável, e você precisa entender a gravidade do que fez, declarei. Ela levantou a voz imediatamente. Você me excluiu. Sempre me tratou como se eu fosse menos importante. Esse casamento foi a gota d'água, Ana. Eu só queria que você entendesse como dói ser deixada de lado. Meu pai, sempre calmo, finalmente interveio. Larissa, isso justifica destruir algo que era importante para sua irmã? Essas fotos eram sobre a união dela com o marido, sobre a celebração da família. Você está deixando seu orgulho consumir tudo. Minha mãe, claramente dividida, tentou amenizar a situação. Talvez Ana também pudesse ter considerado melhor os sentimentos de Larissa. Somos uma família, precisamos aprender a nos entender. Respirei fundo e olhei diretamente para Larissa. Se eu errei em não te escolher como madrinha, me desculpo. Mas isso não dá a você o direito de apagar as minhas memórias. Você rasgou as fotos do meu casamento, e isso não pode ser reparado. Mas o mínimo que você pode fazer é admitir o que fez para todos e se comprometer a mudar. Larissa, pela primeira vez, pareceu hesitar. Ela olhou ao redor, vendo os olhares de reprovação da família, e começou a chorar. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. Eu estava magoada, mas não percebi o quanto estava sendo cruel. Eu sinto muito, Ana. De verdade. Embora suas lágrimas fossem um início, não bastavam para apagar o estrago que havia sido feito. Desculpas são um começo, mas você precisa se comprometer a reparar o que puder, insisti. Foi então que tive uma ideia. Sugere que Larissa organizasse uma sessão de fotos para recriar os momentos perdidos do casamento. Não será a mesma coisa, mas pode ser uma forma de você mostrar que está disposta a reparar o erro. Larissa aceitou. No dia marcado, ela se dedicou de forma surpreendente. Contratou um fotógrafo profissional, decorou o ambiente com flores semelhantes às do casamento e até trouxe alguns dos familiares que puderam participar. Ver o esforço dela para tornar aquele dia especial me fez acreditar que ela estava, finalmente, tentando mudar. Ao final, enquanto olhávamos as fotos recém-tiradas, senti algo se transformar em mim. Ainda estava magoada, mas comecei a ver um caminho para reconstruir nosso relacionamento. Larissa não poderia desfazer o passado, mas estava aprendendo a valorizar o presente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!